Eu escorreguei e fui levado pelas ondas turvas do mar. Eu estava, por falta de um termo melhor, sendo mantido preso no fundo do mar. Alcancei a superfície da água, mas não tive forças para lutar. Eu podia ver o sol através da superfície e sabia que o ar estava apenas alguns metros acima da minha cabeça, mas não conseguia alcançá-lo. Meus pulmões queimavam pelo ar, enquanto eu lutava contra a vontade de respirar. Finalmente, eu inalei a água involuntariamente. Embora tenha sido repentino e violento, não consigo me lembrar da dor. Em vez disso, lembro-me de uma sensação começando entre meus olhos que rapidamente varreu para trás, sobre a minha cabeça e caiu em cascata pelo meu corpo. Foi acompanhado por uma leveza indescritível. Foi como se aquela sensação repentina tivesse desaparecido, não apenas do peso do meu corpo, mas também do peso surpreendentemente pesado de minhas responsabilidades terrenas. Já não sentia a corrente do oceano. Eu estava quente, calmo e em paz, rodeado por uma sensação de puro amor. Era uma sensação familiar, como se eu já tivesse estado lá antes, como se eu estivesse voltando ao estado natural. Percebi que as águas turvas estavam agora cristalinas. Eu podia ver as ondulações na areia e conchas espalhadas no fundo do mar. Eu então tive a consciência do meu corpo logo abaixo de mim, sentado no fundo do oceano e balançando suavemente com as ondas. Eu sabia que podia ver tudo ao mesmo tempo, simultaneamente, em todas as direções. Eu vi o homem que me salvou, nadando acima de onde eu estava e descendo para o meu corpo. Ele segurou meu corpo por baixo dos braços e começou a tentar me trazer à superfície. Senti então uma forte atração para voltar e em seguida acordei sufocando na praia. Chorei por horas depois, não porque fui salvo, mas porque mais uma vez senti o peso do meu corpo. Na verdade, demorou mais de um mês até que eu me sentisse um tanto confortável em meu corpo. Eu não queria o peso, eu queria a leveza, mesmo depois de 20 anos. Sim, por afogamento, devido a um evento com risco de vida, mas não morte clínica. Não consigo me lembrar das circunstâncias precisas que levaram ao meu afogamento, mas presumo que foi exaustão devido a ser pego por uma correnteza. Sim, eu vi o homem que me puxou na água, nadando e tentando levantar meu corpo no fundo do mar. Além disso, lembro-me de ficar fascinado por uma concha que estava no fundo do mar nas proximidades. Eu claramente deixei meu corpo e existia fora dele. Mais consciência e alerta do que o normal. Não havia noção de tempo. Não fui levado a me apressar ou temer alguma consequência. Pude ver tudo e entendi que poderia me expandir ainda mais se quisesse, ou permanecer focando naquele momento e naquele lugar. Isso era familiar e parecia meu estado natural de ser.
Durante todo o tempo, estive fora do meu corpo. Ainda lembro de cada momento disso. Caso contrário, as memórias são mais vinhetas agora do que eventos lineares. Não houve tempo. O passado, o presente e o futuro estavam todos acessíveis à vontade. Não os acessei, mas entendi que estavam acontecendo ao mesmo tempo. Tudo estava claro e brilhante. Eu podia ver em todas as direções simultaneamente. Eu poderia me concentrar no ambiente geral ou nos grãos de areia minúsculos e singulares. Calma, paz, felicidade e um calor de amor que nunca experimentei aqui na Terra. Tudo sobre mim ou sobre os outros. Compreendi que já tinha vivido e voltaria a viver. E senti que a minha responsabilidade com a Terra, os relacionamentos, as dívidas, deixamos para trás naquele momento. Eu entendi que estava conectado à Terra e ao Universo ao mesmo tempo, mas tive o livre arbítrio para escolher o quanto eu me envolveria em ambos. Lembrei-me de muitos eventos anteriores. Houve um breve exemplo em que os eventos da minha vida começaram a se rever em minha mente, mas empurrei os pensamentos para fora. Eu não estava pronto ou disposto a lidar com isso ainda. Eu estava focado no fascínio do que estava experimentando no momento. Sou um espiritualista cristão. Significa que não subscrevo as doutrinas da igreja organizada. Sim, embora não seja tanto uma mudança quanto uma evolução para uma vida mais natural e com foco espiritual. O que era consistente era o aspecto fora do corpo, vidas passadas e conexão universal. O que foi surpreendente foi a leveza que senti, o que era inconsistente. E mais surpreendente era a sensação de que permanecia um indivíduo. Não me sentia santo ou de repente ligado a Deus. Eu ainda era eu mesmo, mas sem limites. Sim, a força não vem dos músculos, da raiva ou da capacidade de controlar os outros. A força vem do perdão, porque o perdão, o verdadeiro perdão, é o amor. Já imaginou olhar para o homem que assassinou um ente querido e, em vez de querer acabar com a sua vida por vingança, o amá-lo? Você pode imaginar amá-los como amou a pessoa que eles tiraram de você? Esse é o verdadeiro perdão,
E esse é o tipo de amor que está esperando do outro lado. Sim, conforme descrito anteriormente, a experiência era familiar. Eu sabia que já tinha vivido e morrido antes. Eu estava ciente de um punhado de vidas anteriores, mas optei por permanecer focado no momento. Sim, senti a sensação calorosa de puro amor. Não entendi que Deus existe, mas que eu sou parte de Deus, como um átomo em um corpo maior. Sim, eu estava ciente de que estava aqui para resolver o karma de vidas anteriores, o que neste ponto eu não tinha conseguido fazer. Definitivamente existe uma vida após a morte. Como eu disse, era familiar. Eu simplesmente sabia que esse era o processo de retorno ao meu estado natural. Eu sabia que já tinha feito isso muitas vezes. Sim, eu estava ciente de que estava focado no aspecto mental do meu ser. Naquele momento, porém, entendi que existia em múltiplas dimensões. Havia um aspecto espiritual em mim que existia além do mundo físico. A parte de mim que estava conectado ao universo. Muito difícil de explicar. Sim, isso é impossível de descrever. Não podemos ver o vento, mas ele pode nos refrescar ou empurrar nossas velas ao longo das águas, ou destruir o nosso lar. Podemos apenas ver os efeitos do vento. O amor que experimentei foi igualmente poderoso, mas eu só podia sentir a sua presença. Era a raiz de todas as coisas existentes. Grandes mudanças na minha vida. Passei os últimos 22 anos procurando aqueles que magoei e fiz todos os esforços para fazer as pazes. Aprendi a perdoar e fiz grandes avanços no controle dos aspectos negativos de minha personalidade. Eu também fiz grandes avanços para conter meus desejos por bens materiais. Tentei substituí-lo pelo desejo de ser o tipo de pessoa que faz as pessoas se sentirem melhor por me conhecerem. Sim, embora eu possa dizer isso aconteceu ou eu estava ciente disso, tentar resumir a experiência com palavras é como tentar descrever a Pieta de Michelangelo para um cego. Existem aspectos intangíveis que desafiam a descrição. A maldita leveza. Cara, eu não sou suicida. Tenho filhos e uma família que amo. Vou viver a minha vida, mas realmente não posso esperar pelo dia em que finalmente posso me livrar do peso de estar presa neste corpo.
Sim, recentemente compartilhei minha experiência com meu pai e ele e eu compartilhamos crenças semelhantes, mas duvido que ele acreditaria em minha história. Se ele não acredita, ele nunca deixou transparecer. Acho que ele simplesmente aceitou que eu estava compartilhando algo honesto. Sim, eu sabia que as pessoas afirmavam tê-los, mas nunca dei atenção. Em uma viagem, quando minha filha mais velha, Isabel, tinha cerca de 3 anos, ela olhou pela janela do carro e disse: "Ei, é onde eu morri." Quando questionada pela mãe, ela garantiu que foi há muito tempo e que ela estava com a sua outra mamãe. Ela disse que o carro deles havia saído de uma ponte e caído no rio. Isso foi o mais perto que eu cheguei. A experiência foi definitivamente real. Acreditei na realidade da experiência por causa do meu desconforto no meu corpo. Parecia errado e anormal ser envolta nessa coisa terrível e pesada por meses depois. A experiência foi definitivamente real. Como eu disse, eu ainda sinto o peso do corpo todos os dias.